E aí, meus amigos, minhas amigas, hoje vamos falar de uma súmula nova aí, quer dizer, a súmula não é nova, mas eu não coloquei aqui ainda em vídeo, né? A súmula vinculante número 18, súmula vinculante número 18. Ela diz respeito à parte de direitos políticos da Constituição, bastante conhecida aí, mas vale a pena rever, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Olha só o que ela diz. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Meus amigos, vamos ler mais uma vez. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Vamos voltar aqui. Pessoal, esse artigo 14, ele diz respeito à chamada inelegibilidade reflexa. É aquela questão, né, dos parentes de poderem se candidatar ou não. Olha só, aqui, para você começar a entender essa súmula, você tem que ler o artigo. O 14, parágrafo 7º, e aí a gente vai pormenorizar, né? Pormenorizar aí o artigo para ficar mais fácil, ok? Vamos lá de novo. Olha o artigo 14, parágrafo 7º. Tá de preto. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Pois é, né? É uma dicção um pouco complicadinha, né? Vamos ler mais uma vez. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos voltar aqui. Meus amigos, primeira coisa que você tem que pensar sobre esse artigo, o primeiro aspecto, é que esse artigo ele diz respeito apenas a mandato do Poder Executivo. Porque no Legislativo, você pode ter uma família inteira no Legislativo. Você pode ter seu irmão vereador, seu pai senador, sua mãe deputada. Então, no que tange a cargos do Legislativo, no Legislativo não tem problema, ok? No Legislativo aí você pode ter parentes, pode estar a família inteira, não tem problema nenhum. Agora, quando alguém assume um cargo de executivo, de chefe de executivo, aí a situação muda. É como se você criasse um escudo, como se você criasse um escudo. A partir do momento que alguém da família, né, se elege para um cargo de executivo, né, presidente, governador, prefeito, aí a grande questão é a seguinte: os parentes, eles não vão poder entrar depois na política enquanto ele estiver no mandato, tá? Agora é o seguinte: quem já estava no mandato antes desse parente ir para o executivo, não tem problema, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né? Ele estava no legislativo, ele era deputado, né? E ele já tinha outros filhos no legislativo. E hoje em dia, agora que ele é presidente, ele tem 3 filhos no legislativo, salvo engano, né? Um é vereador, outro deputado federal, outro é senador. Agora que ele entrou no executivo Bolsonaro, né? Agora que ele é presidente da República, a única coisa possível é o seguinte: os que já estavam no mandato, o que é senador, o que é vereador, o que é deputado, esses podem se reeleger apenas,
Mas, Leandro, depois que ele entrou no executivo, pode entrar algum parente? Se for até segundo grau, não, né? O artigo ele fala cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. Então, não pode entrar aí, inclusive, a esposa, né? Vamos imaginar aí, no caso, Michele Bolsonaro, por exemplo, ela não poderia entrar enquanto ele está no executivo, né? Enquanto ele é chefe do executivo. Ah, poxa, como é que funciona esse até segundo grau? Aí entra, né? Pai, avô, filho, neto, cunhado, sogra, né? Vai entrar aí nesse impedimento também, né? O cunhado, o enteado, você tem aí uma série de situações, tá? Agora é interessante porque o artigo ele fala jurisdição, na verdade ele quis dizer circunscrição, né? Presidente, qual que é a circunscrição do presidente? O Brasil inteiro. Então, depois que ele entrou no executivo, os parentes não podem, né, se candidatar em toda a circunscrição do Brasil, né? Agora, se for governador, é só o estado. Se for prefeito, apenas o município, tá? Agora, é claro, eu sou prefeito, o meu filho, sou prefeito, por exemplo, de São Paulo. O meu filho pode ser prefeito de um outro município, porque a minha circunscrição é só o município de São Paulo. Tá dando para entender? Se eu sou governador do Maranhão, o meu filho pode ser governador de Pernambuco, por exemplo, tá? Tem que entender bem esse artigo. Ele é um pouquinho confuso, né? Mas eu tô aqui, na verdade não é confuso, mas o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade. Se quiser, inclusive, pode mandar uma mensagenzinha aí. Eu fiquei meio fora do YouTube aí, da internet no que tange a vídeos, mas estou voltando aí, tá? Vamos para a súmula novamente, vou colocar de novo. Olha só. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Pessoal, o que estava acontecendo? Vocês viram que a partir do momento que a pessoa entra no executivo, nesse mandato, o cônjuge não pode, né, entrar na política se ele não tem um mandato anterior, né? A partir do momento que ele entrou no executivo, o cônjuge ele não pode se candidatar. Então, por exemplo, agora que o Bolsonaro está no executivo, né, a Michele Bolsonaro não pode entrar. Sabe o que acontecia muito antigamente? Por exemplo, os casais se divorciavam continuando morando juntos, né? Era uma questão apenas de fachada, ou enfim, eles tentavam achar alguma brecha, né? Para não ter esse problema da inelegibilidade, que eu repito, se chama de inelegibilidade reflexa. O que a súmula diz? Divórcio, né, a dissolução do vínculo não impede que a pessoa concorra, né? Não impede, quer dizer, não impede, perdão, impede. Então, se divorciar, se separar, né, não vai poder se candidatar mesmo assim, ok? Não vai poder se candidatar mesmo assim. Só existe uma possibilidade de dissolução do vínculo que permite esse cônjuge se candidatar. Se for uma dissolução do vínculo por morte, né? Então, o marido ou a mulher morreu, o outro cônjuge pode se candidatar na eleição, né, seguinte sem problema nenhum. Né? Não tem problema, porque foi um vínculo, uma dissolução por morte. Certinho? Pessoal, eu espero que tenha dado para entender a súmula. Qualquer coisa, coloca aí uma mensagem, alguma coisa do tipo, né, para a gente bater um papo. Eu não tenho aquele sistema de fazer a luzinha aqui, né? No máximo eu ponho um slide, mas se fosse o caso de colocar na luz, se fosse o caso de ter uma luzinha, talvez ficasse mais fácil, né? Fazendo um desenho, coisa assim, tá bom? Um abraço, até mais.